muitos adoradores, muitos intercessores sejam impactados, levantados nessa região como torres de vigia permanente. Torres de vigia permanente da intimidade. Você não vai estar distraído. Você vai desenvolver todas as suas atividades. Você, inclusive, vai desenvolver a sua humanidade. Se você é marido, cumpra o papel de marido. Se você é pai, cumpra o papel de pai. Se você é esposa, cumpra o papel de esposa. Se você é um ser social que está desenvolvendo projetos na sociedade, diante da vida profissional de cada um, cumpra ela. Mas você vai cumprir tudo isso sem estar desligado do Espírito Santo, sem estar desligado da sua fé na palavra de Deus, sem estar desligado do seu modelo, que é Jesus. Não, você vai estar representando tudo isso nessas plataformas. Amém? Então, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Nós temos orado todos os dias que nada vai ficar em oculto. Nada vai ficar em oculto. Por que nós temos chamado a existência dessa intercessão? Porque é um nível de batalha espiritual onde a luz precisa dissipar as trevas. Então, às vezes, você vai batalhar, mas para dissipar as trevas, mas você não quer andar na luz. Deus é luz. Então, nós temos orado que nada vai ficar em oculto no íntimo do meu ser. Tudo no íntimo do meu ser, ligado a meu sentimento, pensamento, intenção do meu coração, que não agrada a Deus, vai vir para a luz, para que através da confissão e arrependimento sejamos remidos. Tudo que estiver em oculto no íntimo do meu ser, ligado ao meu sentimento, pensamento, intenção do meu coração, que é uma cilada do inimigo, tem que vir para a luz, porque eu preciso enxergar, eu preciso ter clareza. Para quê? Para ser revelado, para ser destronado, para ser desfeito, para ser desmantelado no nome de Jesus. Tudo que estiver em oculto ao meu redor, ligado a circunstâncias, ligado a pessoas que não agrada a Deus, venha para a luz, para que através de confissão e arrependimento sejamos remidos pelo sangue. Tudo que estiver ao meu redor, ligado a circunstâncias e pessoas, que for cilada do inimigo e que eu não estou enxergando, vem para a luz, para ser revelado, destronado, desfeito, desmantelado em nome de Jesus e pelo poder do sangue. Tudo que estiver em oculto na minha família e na tua, na minha casa e na tua, que não agrada a Deus, vem à luz, para que haja confissão, arrependimento e remissão. Tudo na minha família, na sua, na minha casa e na sua. Rabassu, que estiver em oculto, mas é uma cilada do inimigo, eu não estava enxergando, eu estava cego. Deus, traga a luz, para ser revelado, destronado, desfeito e desmantelado no nome de Jesus. Pai, tudo que estiver em oculto, sobre a igreja do Brasil, sobre a igreja das nações, que não te agrada, venha à luz, para que haja confissão, arrependimento e remissão. Tudo que estiver em oculto, Senhor, sobre a igreja do Brasil e das nações, que é cilada do inimigo, que é engano, venha à luz, para ser revelado, destronado, desfeito e desmantelado no nome de Jesus. Tudo que estiver em oculto sobre as autoridades do Brasil e das nações, que nada vive em oculto, fique em oculto, venha à luz para ser revelado, destronado, desfeito e desmantelado no nome do Senhor Jesus. A luz vai dissipar as trevas. Ande na luz, na essência. Peça para o Senhor que você quer andar na luz, na essência, no íntimo do teu ser, em tudo. Rabassu. E aí tem um nível de batalha espiritual, porque essa posição é que vai dissipar as trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui em Dracena,
daqui a pouquinho já saindo para Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí amanhã nós embarcamos para Campinas. Vamos estar ministrando amanhã à noite em Campinas e quarta-feira Torres Vivas em Campinas. E aí descemos para Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas Gerais, onde nós vamos ter a Escola de Intercessão da Madrugada em Pouso Alegre, mas também a Escola de Finança Mordomo Fiel. Todos os intercessores aí de Minas Gerais estão convidados para descer lá em Pouso Alegre. Você está convidado para descer lá em Pouso Alegre, amém? Nós convidamos você para estarmos juntos na humilhação, no jejum, na intercessão, na meditação da palavra de Deus, ali na região de Minas. Amém? Glória. E Poços de Caldas, se não me engano, vai ser no domingo. Vamos confirmar aí, a gente vai avisando vocês lá em Poços de Caldas no domingo, para nós estarmos juntos lá, o local certinho, para a gente avisando vocês. Então vamos lá. Provérbios, nós estamos agora numa série até quarta-feira sobre Mordomo Fiel, porque quarta-feira lançamos aí a escola de finança, que vai ser lançada online, aulas online, que você vai poder acessar. Então nós estamos falando um pouco disso, alguns assuntos que você vai poder tratar lá na aula de finança. Nós vamos estar lá no Ministério Rei Jesus, chama Ministério Rei Jesus, lá em Pouso Alegre. Amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tem superior, nem oficial e nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão e no tempo da colheita, junta o seu mantimento. Badagaçu. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Duas coisas que no Mordomo Fiel você vai aprender. Nós precisamos entender que a questão da preguiça, ela é um comodismo. Nós vamos aprender no Mordomo Fiel que nós não temos que ser ativistas, mas nós precisamos viver uma vida no espírito frutífera, mas nós temos que entender se o comodismo não é uma preguiça. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sermos pessoas ativas, sermos pessoas produtivas, assertivas naquilo que o Senhor tem nos guiado por meio do seu Espírito. E outra, aqui ele está dizendo de uma disciplina que a formiga tem. Ele está dizendo que o fato dela não ter superior, o fato dela não ter um chefe, não ter ninguém, para que fique dando voz de comando para a formiga, nesse sentido da vida da formiga. Ele está fazendo uma analogia. Ele está dizendo que ela tem uma consciência de disciplina, que ela sabe que no verão, ela tem que trabalhar para ter mantimento. Porque no inverno ela não vai conseguir ter mantimento. Esse é um princípio de finança importante quando você entende que você trabalha e você também poupa um período daquilo que você trabalha. Esse é um princípio que nós vamos aprender no mordomo. Então não é só trabalhar, mas também entender essa estratégia que o Senhor traz a nós através da formiga. No verão ela adquire mantimento, ela sobrevive no verão, mas poupa uma parte.
para que no inverno, onde ela não vai ter condição de sair atrás de mantimento, ela tem mantimento para passar o inverno. Então, esse é um princípio muito importante para a administração da vida financeira. Às vezes você passou uma vida só comendo pão. Você passou uma vida inteira assim. E você não separou uma pequena parte da sua produtividade para transformar em celeiro, para poupar, para fazer um planejamento. E você foi tocando a vida dessa forma. Outra coisa, nós temos que sair desse comodismo e sermos pessoas produtivas, mas não ativistas. Produtivas, assertivas da nossa produtividade. Organizar a nossa produtividade. E ele diz assim, se você ficar nesse comodismo, você, presta atenção, num comodismo, abra os seus olhos e amplie a sua visão no dia de hoje. Badagarabaçu. Então, mesmo que você não queira, você é um mordomo. Você pode ser um mordomo infiel, mas todos nós somos mordomos. É um princípio. Por quê? Porque, os céus é do Senhor, mas a terra o Senhor deu para os filhos do homem administrar tudo na terra. E ele deu princípios para você administrar todas as coisas em todas as áreas. Mesmo que você não queira, você é mordomo. Você pode ser um mordomo infiel, desleixado, distraído, desconectado. Ou você pode ser um mordomo fiel. Então, você vai receber a pauta hoje de intercessão, 3 princípios que você vai poder observar, que você vai poder ficar atento e falar, meu Deus, será que eu estou assim, acomodado? Será que eu passei anos comendo todo o pão? Será que eu nunca pensei em poupar nada, em planejar nada? E aí o tempo vai passando na vida. Arabaçu. Então, mas pastor, e se Jesus me levar? Mas nós não temos uma garantia de quanto tempo vamos viver. Está na mão do Senhor. Mas enquanto vivermos, nós vamos cumprir os princípios. Porque você também é humano. Somos homens de fé, mulheres de fé, mas também somos administradores do reino, gestores do reino, em tudo que o Senhor colocar na minha mão. Tudo que está na minha mão, Ele está dizendo, administra. Teu corpo você tem que administrar, suas emoções você tem que administrar, teu caráter você tem que administrar, os dons você tem que administrar, seu casamento você tem que administrar, seus filhos, recursos, todas as áreas você é mordomo. Porque o mordomo presta conta ao Senhor de tudo que ele faz, ele tem essa consciência. Aleluia? Então esse é o fundamento da escola de intercessão da madrugada. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos interceder agora a palavra de cura. Hoje é dias de milagres. Nós vamos orar a palavra de cura. Vamos conectar a palavra de saúde, a palavra de cura sobre pessoas, sobre mim, sobre você. Vamos trazer a possibilidade de Deus agir. Amém? Vamos chamar a existência na autoridade do nome do Senhor Jesus. O irmão Rogério agora vai estar orando agora a palavra de cura. Nós vamos liberar a palavra de cura na autoridade do nome de Jesus. Vai colocando o nome de pessoas enfermas aqui. Vai colocando o nome de pessoas que estão doentes aqui. E nós vamos estar orando uns pelos outros agora. Há um ambiente agora, tocando pulmão, tocando coração, tocando os rins, tocando as células, tocando a parte auditiva, a parte neurológica. O Senhor disse para nós orarmos pelos enfermos, impor as mãos em nome de Jesus e orar pelos enfermos. Então agora nós vamos interceder. Se você percebeu o nome de alguma pessoa aqui, tá? Eu estou liberando palavras sobre o Aristeu todo dia, pastor Aristeu.
todo dia, pastor Aristeu, tocando o pastor Aristeu, as vértebras lá do pastor Aristeu, entendeu? Tem bebezinhas que estão na UTI lá em Dourados, que nós já estamos com o nome aí anotando. Vamos orar uns pelos outros agora, na autoridade do nome de Jesus. O Davi, o pulmão do Davi, que o Senhor vai fazer um milagre no pulmão do Davi, em nome de Jesus. Meu filho Daniel está sendo tomado todo dia pela intercessão, está recebendo palavra todo dia no nome de Jesus, sobre todo o organismo dele, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Shalom, Torres Vivas, bom dia. Vamos estar orando agora por todas aquelas pessoas que se encontram enfermas ou que tem algum parente, algum familiar que se encontra em enfermidade, amém? Soberano Deus, bendito Pai, pela verdade da palavra, Pai, que está escrito, Pai, lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, Pai. Lá, Pai, deixa bem claro que Jesus certamente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, Pai. E diante dessa palavra, Senhor, aonde ela conclui dizendo que nós fomos curados pelas suas feridas e pelas suas pisaduras, nós decretamos, Pai, nessa manhã, cura sobre todas essas pessoas que aqui estão sendo apresentadas, Papai, seja em oração, seja pelos nomes que foram aqui, Pai, colocados nessa live, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nessa manhã cada uma delas, Pai, atendendo, Papai, e alcançando naquilo que for necessário, Papai. Que o Senhor esteja, Pai, liberando nessa manhã cura, Pai, sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada hospital, Papai, que encontram pessoas em leitos de UTI, Pai. Que seja o Senhor, Pai, nessa manhã, Papai, visitando a cada uma delas, Pai. Te peço também, Senhor, que o Senhor visite, Papai, aquelas pessoas que se encontram em enfermidade, Pai, no país de Moçambique, Senhor. Lá no país, na faixa de Gaza, Pai, que o Senhor esteja visitando, Pai, que o Senhor tenha, Papai, misericórdia também daquelas nações, Pai. Pai, é nessa manhã que nós lhe pedimos, Pai, que seja o seu braço forte, a sua mão forte, liberando cura sobre todas essas pessoas, e que somente o Senhor seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós oramos agora, vamos orar agora pelos nossos pastores. Vai colocando o nome do seu pastor aí, da sua pastora. Nós devemos orar pelos nossos pastores, devemos orar pela sua casa, pela família deles, para que eles sejam fortalecidos, protegidos, guardados, para eles continuar firmes na missão, firmes na liberação da palavra de Deus. Eu vou orar pelo apóstolo Judá, pastora Zilda, Sara, Isabela, Davi, João, o projeto de 1 bilhão de almas, mas vai colocando o nome deles aqui. Vamos orar pela casa deles, pela família deles. Pai, nós oramos agora pelos nossos pastores, nós queremos interceder por eles. Eu oro pelo apóstolo Judá, pela sua casa, livra ele e sua família de todo mal. Esconda eles dos inimigos espirituais e naturais. Traga saúde, traga abundância na casa dele. Paz de Jesus, a unção do teu Espírito que despedaça qualquer jugo. Guarde, cerca ele, livre ele de todo mal. Essa é a palavra que sai dos nossos lábios pelos nossos pastores. É uma palavra de vida. É uma palavra intercessória. Badagasubikai. Por isso nós estamos orando agora pelo apóstolo Judá, pelo projeto de 1 bilhão de almas para Jesus através do Famintos e da Escola de Profetas. Assim também nós estamos orando por cada pastor do Igreja que está aqui, Senhor. Nós estamos intercedendo pela família deles, pela casa deles, pelo lar deles, pelos filhos, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós chamamos a existência agora. Cubra eles, Senhor. Livra eles de todo o mal. Essas são palavras que você tem que liberar sobre seus pastores. São essas palavras que você tem que interceder sobre eles, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Esse projeto de 1 bilhão de almas para Jesus avança, Senhor.
em todas as regiões, em todas as cidades, nas nações, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Abra suas mãos agora para a gente receber. Nós vamos orar Mateus 6,11. Tem um portal provisional sobre nós. Nós vamos chamar a existência de Mateus 6,11 e nós vamos orar assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra está sobre nós, está sobre minha casa e sua casa. E primeiro ela está cumprindo, ela está repreendendo miséria, falência, escassez e uma finança sem administração, que é uma finança no saquetel furado. Ei, nossa casa não é lugar de miséria, nossa casa não é lugar de falência, nossa casa não é lugar de escassez, nem de uma finança sem administração. Nossa casa é lugar de abundância. Badagarabaçu. O pão que vem na nossa mão, uma parte do pão nós vamos usufruir, que é diferente de esbanjar e ostentar. Nós vamos usufruir. Outra parte do pão nós vamos poupar. E outra parte do pão nós vamos semear sementes de abundância. Então, usufrua do pão, mas quando você ostenta, presta atenção. Usufruir é uma coisa, ostentar e esbanjar. Quando você ostenta e você esbanja, aí você não vai enviar semente. Eu vou repetir. Se você usufruir do pão, mas se você ostentar e esbanjar, você não vai mais enviar semente. Você vai comprometer tudo. Badagarabaçu. Então, a parte do pão que vem na sua mão, envia sementes de abundância. Devolva o dízimo. Outra parte desse pão, primicia um dia do seu trabalho a teu sacerdote. Outra parte desse pão, missões, para a gente evangelizar povos não alcançados por Jesus. E outra parte desse pão, nós vamos praticar obras de justiça. Esmola é obra de justiça, órfão é obra de justiça, viúva dentro do padrão da palavra é obra de justiça e necessitados é obra de justiça. Nós vamos ter todas essas sementes para todos esses solos, porque nós somos o quê? Mordomos fiéis do Senhor. Nós somos mordomos fiéis do Senhor. E hoje o Senhor está levantando mordomos fiéis aí sobre a igreja do Brasil e das nações. E eu profetizo. Você vai sair da escravidão das dívidas e vai limpar seu nome. Em vez de dívidas, você vai ter reservas de recursos, você vai ter pão com abundância e você vai ter todas as sementes para você semear. Eu profetizo sobre a igreja do Brasil e das nações. Aleluia! Glória seja dado ao nome do Senhor. Encerrando mais uma Torre Viva aqui em Dracena, São Paulo, retornando para Dourados. Amém? Ore pela nossa viagem, né? Ore pelo Rogério que vai estar dirigindo. E nós chegamos em Dourados hoje com a permissão do Senhor. Amém? E amanhã já embarcamos para Campinas. E depois na quarta-feira de Campinas para Minas Gerais. Ore por nós, estamos em missão. Você que tem semeado nas Torres Vivas, que acredita nesse trabalho, Deus abençoe, Deus multiplique. Se você semeia de bom grado, se você semeia porque tem disposição, porque acredita nesse trabalho, Deus abençoe e Deus multiplique 100 vezes mais sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Amém? Sua generosidade, talvez você semeie nas Torres Vivas porque o Senhor pediu para você, porque você é grato. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Sua semente dá velocidade no nosso trabalho apostólico de cidade em cidade. Amém? Glória a Deus. Um abraço para o pastor Mateus que está aqui, ó. Nós estamos aqui. Pastor Mateus está lá em Prudente, foi levar o Vini, né? Obrigado, pastor Mateus, por tudo aí, pela recepção da sua equipe. E com certeza você vai lá em Dourados, para nós termos um tempo de comunhão lá na casa, né, do Igra, estarmos juntos. E com certeza vamos retornar aqui em Dracena, né? Dracena é terra de avivamento. Amém? Bom, gente, Deus abençoe. Dia 20, nós estamos lançando a Escola de Finança Mordomo Fiel. Amanhã nós vamos estar falando um pouco, o pastor Michel vai estar falando um pouco
como que você faz para acessar, para que dia 20 você tenha acesso a 15 aulas online do Mordomo Fiel, para você acessar lá, para você assistir essas aulas, para você crescer nessa área. Cada aula vai ter um PDF, né? Você vai poder apostilar as aulas aí do Mordomo Fiel. Então amanhã o pastor Michel vai estar falando mais um pouco que você vai, o site que você vai acessar, como que você vai fazer, fazendo algumas demonstrações, para dia 20 agora, quarta-feira, depois da live vai estar liberado lá o site, você vai poder acessar, você vai poder adquirir essas aulas, fazer esses investimentos em você, crescer, e você vai poder passar isso para muita gente, crescer nessa área, né, do Mordomo Fiel. Então você vai acessar no www.torresvivas.com.br, né, nesse site aqui, que você vai acessar a Escola de Finanças, e lá você vai ver um link que vai estar liberado, você clica nele, o pastor Michel amanhã vai estar explicando, depois na terça-feira explicando, e na quarta-feira vai ser o lançamento. Vamos liberar para todo o Brasil os acessos às 15 aulas aí de finanças do Mordomo Fiel. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente vocês. Um abraço aí para todos os pastores, para todas as Torres Vivas. Que Deus abençoe grandemente vocês, em nome de Jesus. E eu vou falar para a Marcilene o que é amar para mim, para a esposa, porque ela está aqui só assistindo, né? Lá com o Daniel, orando junto com a gente, né? E que bom, né? A esposa, a gente viaja, ela fica lá, né? Segurando as pontas, a gente volta, ela está lá. Que Deus abençoe as nossas esposas, elas são muito importantes, muito especiais. Nós valorizamos as mulheres, né? Nós valorizamos muito as mulheres em nome de Jesus. E eu quero dizer para Marcilinda que amar para mim é amar Silene. Eita Deus poderoso! Eita Deus poderoso, né? A esposa tem que receber todo dia. Elas são muito importantes nas nossas vidas. Valorize a sua esposa. Valorize aí a sua esposa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Um abraço. Deus abençoe. Amanhã Torres Vivas em Dourados. E aí prosseguimos aí para Ponta Porã e depois Campinas. Tchau. Um abraço para todos vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.